Oi, pessoal, aqui é a Fran e esse é o Tech Me Up, videocast produzido pela Ela. Aqui falamos um pouquinho sobre tecnologia, mercado e pessoas que fazem as startups acontecerem. Não esquece de dar um joinha, seguir a gente no canal do YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Pega o link na descrição e é só seguir lá. O episódio de hoje é sobre startups em estágio inicial, as chamadas early stage. E para isso a gente convidou duas pessoas que conhecem muito bem as dores das empresas nesse estágio. Eu gostaria de apresentar então hoje aqui com a gente o Rodrigo Perenha, que é CTO e founder da Camino, tem uma carreira sólida como engenheiro de software, já atuou como gerente de tecnologia em empresas de referência no Brasil, na América Latina, tem passagens aí pela Livelo 99, pelo Itaú e também já foi diretor de engenharia do Mercado Livre. Seja bem-vindo, Rodrigo. Pode dar um oi para o pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Um prazer aqui dividir um pouco de conhecimento e aprendizado com vocês. Foi uma jornada bem legal aqui, tem bastante coisa para falar. Também está conosco aqui o Patrick Stéria, fundador e CEO da Drip. Ele tem uma experiência incrível no segmento de private equity e estratégia, desenvolvimento de negócios. Já passou por empresas como 20 Partners, Guia Bolso, Bain Company e o próprio Nubank. Patrick, bem-vindo. Pode dar um oi para o pessoal também. Oi, Fran, prazer. Muito legal estar aqui e contar um pouquinho da gente para vocês também. Obrigada. E ao meu lado, ajudando a conduzir esse episódio, está a Bárbara, que é recrutadora e sócia na Ela. Bem-vinda, Bárbara. Manda um oi para o pessoal. Oi, Fran. Oi, pessoal de casa, todo mundo que está acompanhando o Tech Me Up. É um prazer estar compartilhando esse momento com o Rodrigo, que eu ainda não conhecia pessoalmente. Pessoalmente não, né? Mas por vídeo, por telas, eu só acompanhava ele no LinkedIn, conversamos pelo WhatsApp, mas nunca tivemos um papo de fato, como vai ter a oportunidade hoje. E o Patrick também, é um prazer estar com ele novamente. Já conheci o Patrick de algum tempo atrás e tendo essa oportunidade de conversar novamente com ele. Então, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema super importante no mercado hoje, que está super em voga nesse momento, questão de investimentos e tudo mais. É um prazer estar aqui. E falando um pouquinho de mim também, eu sou sócia da Ela, trabalho com recrutamento faz 2, 3 anos, e na Ela eu faço um pouco de tudo. O próprio Rodrigo colocou no LinkedIn dele a Director of Whatever. Eu me encaixo um pouco nisso também, faço um pouquinho de tudo na empresa, e é um prazer estar aqui com vocês novamente, gente. Que bom. Então, para começar a esquentar o nosso papo, eu gostaria de começar com o Patrick perguntando qual é a proposta da Drip e como a empresa nasceu. Então, na Drip, a gente está construindo o cartão de crédito do futuro, em cima do Pix. Tá? Como começou? Assim, a gente estava no Nubank, eu, a Bia e o Paulo, que são os fundadores. Os três trabalhavam no Nubank. A gente percebeu uma grande dor, uma grande oportunidade, e aí a gente saiu acreditando que o Pix assim, é o futuro de pagamentos, e a gente quer criar o que o Nubank fez em cartão, o que a Drip vai fazer no Pix. Então, hoje o cliente baixa o nosso app, tá? Faz um cadastro parecido com o que ele faria para um cartão de crédito, compra em mais de 200 e-commerce, incluindo Netshoes, Nike, Boticário. Essa semana a gente está com a Shopee e a Shine também. E aí a ideia é expandir do nosso app para qualquer e-commerce e futuramente para offline também, assim como o cartão de crédito faz. Muito bacana. Depois a gente vai voltar ainda um pouquinho nos principais perrengues que vocês tiveram ali no começo, ou das principais estratégias, insights. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho do Rodrigo. Como que a Camino nasceu? A Camino nasceu de uma dor dos meus sócios de 10 anos atrás e é uma dor que ainda existia, né? Então, é esse caminho para uma empresa que começa a conseguir sair ali do estágio zero até o topo. O próprio o Patrick falou que ele trabalhou no Guia Bolso, né? Um meu sócio aqui é o Benjamin, vocês se conhecem aqui. E o Benjamin, ele fundou o Guia Bolso lá uma década atrás, e as mesmas dores que ele enfrentou lá atrás, ele viu que ainda estava vigente hoje, né? Então, depois que ele fez um exit ali do Guia Bolso, quando foi comprado pelo PicPay, ele identificou essa dor, ele convidou 2 colegas dele, que já se conheciam há bastante tempo. Eu fui o 4º integrante, né, dos 3 mosqueteiros aí, eu brinco que eu sou o D'Artagnan, tomei para mim, né, esse elogio.
Mas aí eu me juntei a eles depois para formar esse time de fundadores, quando ainda era só um PowerPoint, uma ideia mesmo. E a nossa ideia como Camino é realmente ajudar os nossos clientes, empresas, a saírem do zero até o topo. Até o nosso logo, né, a gente faz uma alusão à montanha, que é realmente essa escalada, né? Como aqui na América Latina, quando a gente compara países mais desenvolvidos, como Estados Unidos ou outros países da Europa, como aqui o caminho é mais árduo, é mais complexo. Então, o que a gente está aqui fazendo é uma plataforma de gestão financeira com finance embedded para conseguir ajudar os clientes, as empresas, a focarem no business, no que realmente importa. Bacana. E quais são as primeiras decisões, assim, a serem tomadas ao se criar uma startup? Vocês pensaram numa dor e aí pensaram em criar um negócio, mas como que isso começa? Então, na Drip, assim, vamos lá. Eu sou um cara, que nem você me descreveu no início, zero técnico, né? Comecei como investidor, trabalhei em consultoria. Então, o que eu sei fazer é pensar no futuro, criar uma ideia, mas não sei tirar do papel. Então, a primeira coisa foi, pô, como é que eu encontro sócios que me ajudam a tirar essa ideia do papel? No Nubank eu estava na parte de novos negócios, então olhando bem para o futuro, mas eu precisei trazer, ou foi muito importante, eu trazer a Bianca, que era de produto, ela estava há 4 anos no Nubank, e o Paulo, que era de engenharia, para eles conseguirem ajudar a gente de fato, tirar o negócio do papel e construir do zero, né? Então, achar os sócios foi a primeira coisa. A segunda coisa, a gente não tinha tido exit, que nem o sócio do Rodrigo Benjamin. A gente precisava de investidores que acreditassem na nossa ideia para a gente construir um time. Então, a gente foi para fundraising, ali num pre-seed, atrair e selecionar investidores que acreditavam na nossa visão de futuro também. E aí, por último, acho que definir o que a gente queria construir como MVP, qual era o mínimo do time ali, que a gente precisaria botar junto também, para tirar o negócio do papel e começar a testar. E aí começa o processo de iteração que vem até hoje, na verdade. Legal, Patrick, eu vou puxar aqui agora. Então, na Camino, né, apesar do Ben ele ter feito esse exit, a gente já começou focado no fundraising. Então, a gente tinha o nosso pitch deck, né, ele foi sendo testado, ele foi sendo ajustado, e aí, depois de muitas conversas, a gente conseguiu ali finalizar, e eu cheguei nesse momento, né, então isso que o Patrick comentou, de encontrar os sócios, eles já tinham os três, né, que é o Benjamin, o Gonzalo e o Guto, que eles já se conheciam, e eles precisavam de alguém com essa pegada de tecnologia, com essa experiência, justamente para fazer isso que o Patrick falou, né, de ajudar a tirar tudo isso do papel. Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio, assim, como montar o grupo inicial ali, fundador, que fosse realmente bastante complementar um ao outro. E aí, depois, o nosso foco inicial, fundraising, a gente conseguiu também fazer um pre-seed muito bom para a época. Eu acho que esse pre-seed, ele deu para a gente um agasalho, né, para passar por esse inverno de startups que veio logo em seguida. E eu acho que esse foi o início, e depois muito focado, né, em transformar aquilo que a gente montou do pitch deck ali, da proposta que inclusive a gente vendeu para os nossos investidores, conseguir melhorar ali, entender a dor, conseguir entender o que a gente queria resolver e depois tomar as próximas decisões, quais pessoas a gente precisava, qual o time que a gente precisava trazer, o que seria o MVP, por onde começar, o que atacar, parceiros, né, para a gente trazer. Tem muita coisa que não dá para fazer do zero. Por exemplo, um Bank as a Service, né? A gente já optou por trazer para não ter que fazer essa parte de banking, de licença, tudo aqui por conta. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né, nosso, fazer o fundraising, montar o primeiro time e escolher bem os parceiros e tomar as decisões ali por onde começar na estratégia, onde a gente ia começar a resolver e o que a gente ia conseguir atacar primeiro. E eu tenho uma curiosidade que talvez seja de muita gente. Vocês saíram de empresas grandes, de empresas super conhecidas globalmente, e aí vou ser um empreendedor. Como que isso acontece? Vira essa chave de ser um funcionário numa empresa, né, numa empresa grande, para se tornar um empreendedor, um sócio numa empresa. Como que essa sensação também de construir algo do zero? O meu caso tem uma história engraçada, né? Porque minha esposa estava grávida do segundo bebê. E aí eu sempre tive essa vontade de construir alguma coisa, de ter uma história para contar, né, realmente criar um sonho. Eu sempre trabalhei em empresas muito boas e onde eu estava no Mercado Livre, eu estava num momento muito bom, estava como diretor, Mercado Pago, Mercado Livre voando.
se eu for levar em consideração também remuneração, benefício, estava tudo muito legal. E aí, quando eu recebi o convite, eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca tive coragem, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia nem por onde começar. E aí, quando eu vi aquele grupo, né, os meus 3 sócios, eu falei, poxa, essa galera aí não é aventureira, né? Acho que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, foi até uma validação do pitch, né? Eles tentaram me convencer e funcionou. E aí, quando eu contei para minha esposa, a primeira coisa que ela falou, pô, é sério mesmo? Você vai fazer isso agora? Tem plano de saúde? Ela estava grávida ali, já no meio da gestação. Então foi um momento bem difícil, assim, mas foi um salto de fé. Eu realmente me joguei quando ainda a gente não tinha nada, só tinha o PowerPoint, o fundraising veio depois. Eu acho que eu me somei ao time para ajudar a convencer os investidores, né, que o grupo ali estava completinho. Mas foi um desejo que eu tinha, mas que eu só realmente criei coragem pelo grupo ali que já tinha alguma experiência. E o que eu posso depois entrar em mais detalhes é que eu não imaginava onde eu estava me metendo. Eu não sabia o que me esperava pela frente, assim. Hoje eu olho para trás, o que eu aprendi é incrível, mas os perrengues que eu passei são enormes, assim, são vários, né? Então depois tu nos conta quais foram esses perrengues que a gente está super interessado em saber. Claro, e até para compartilhar um pouco do aprendizado, porque eu gostaria muito de ter escutado isso antes, até para, não que eu teria desistido, né, mas para me preparar melhor para esse começo, né, o que foi esse começo, e algumas decisões que você toma no início, você acaba pagando a conta depois. Assim, para mim, eu sempre tive vontade também de construir alguma coisa, algum negócio, assim, mesmo na época de private equity, eu fazia muita planilha, mas o que me dava mais satisfação era ver, sei lá, uma loja ser aberta pela empresa que a gente investiu, sabe? Ver que tem gente de fato entrando naquela loja e comprando. Eu tinha sempre essa pulguinha, mas não era o melhor hora para mim também não. Eu tinha acabado de sair do MBA, cheio de conta para pagar, enfim, o salário era bem importante. Mas a gente estava no Nubank, né? Que essa grande dor, a gente viu a oportunidade e percebeu que a única forma de solucionar seria começar do zero. Pô, o Nubank é uma empresa incrível, super customer centric, assim, mas ainda era uma empresa de cartão de crédito. E tentar disruptar esse mercado de lá de dentro seria muito difícil. Então, pô, vamos sair, vamos começar do zero. Então, tinha que ser assim para a gente conseguir resolver esse problema que a gente queria tanto. Mas acho que parecido com o Rodrigo, assim, o momento talvez não era o ideal, mas também não sei se tem um momento ideal, assim, é muito difícil alinhar todas as estrelas. E também, eu era super verde, nunca tinha feito, e todo dia é muito aprendizado, a gente dá de cara na parede, mas aprende muito rápido. E, e hoje eu admiro ainda mais assim, os empreendedores que eu já admirava antes, né? Não é, nunca é sorte, nunca é, putz, o cara, sei lá, captou um monte de dinheiro e ficou fácil, nunca é nada disso. Tem muita coisa por trás dos panos, assim, que é muito complicado, mas é muito legal. Acho que é uma, é muito satisfatório, assim, sabe? Bacana. Então a gente quer saber quais foram as decisões mais difíceis que vocês tomaram naquele momento, mas que olhando hoje talvez vocês tivessem escolhido um caminho diferente, mas no sentido de tentar guiar as pessoas que também estão pensando em colocar uma própria empresa e arriscar e seguir o mesmo caminho que vocês seguiram. Para mim, eu acho que envolve muito pessoas mesmo, né? Eu acho que como nós somos já um pouco mais maduro e a gente tem uma experiência, eu e os meus sócios, né? A gente tem uma experiência complementar bem legal. Desde o começo a gente já tentou definir assim a nossa cultura, os princípios culturais. Eu acho que isso guia bem as pessoas que a gente vai trazer, ainda mais para formar esse founding team, né? Que de fato a gente oferece stock option. Mas o que acontece é que esse estágio de empresa, né, early stage, ele é muito diferente de uma empresa consolidada. Então, se você pega, assim, eu sou bastante fã do Nubank, né, acompanho o Mercado Livre também, é uma empresa, melhor empresa que eu já trabalhei, mas é outro estágio, sabe, é outro nível de preocupação, de complexidade, as coisas que você constrói é para uma quantidade de clientes, de transação, que tem que ter outra preocupação. No early stage, e ainda mais quando você não tem consolidado quais são os parceiros, o que de fato você está testando, não que você vai pivotar, né, de A para B, mas muitas vezes você tem que ajustar o produto, ajustar a rota, então não adianta fazer coisas muito complexas. E eu acho que esse foi um erro que eu cometi no início. Eu trouxe pessoas que não estavam preparadas para esse momento early stage.
não entendia essa questão de ter que fazer simples, e fazer simples, né? Você desenvolver algo ali tecnicamente simples é super complexo, é difícil. E às vezes a pessoa já quer fazer aquela solução hypada, cheio de sofisticação, que no final cria uma complexidade, que é o que eu brinquei, que depois a gente paga a conta, né? Porque depois você cria algo aqui, uma bazuca para matar um mosquito que não precisava, ou depois você olha, poxa, eu vou ter que jogar fora. Podia ter investido essa energia em outra coisa. Então, esse é um primeiro desafio, é você realmente encontrar as pessoas que consigam entender o que a gente precisa de entrega, de cadência, de velocidade, entregar valor em iterações menores, com mais frequência, teste, e tem um jargão, né, do Vale do Silício, if fail, fail fast, né? Então, eu acho que é muito isso. E se a gente consegue, se você começa a trazer pessoas que estão acostumadas com essa pegada de empresas muito grandes, fazer coisas que vão levar muito tempo, já pensando numa gama de clientes muito grande, eu acho que esse é um primeiro erro. E aí eu vou pegar o gancho em mais um, né? Eu acho que, além disso, a gente, às vezes, tem que trazer as pessoas corretamente. Eu ouvi uma frase outro dia da Endeavor, que eles falam, é contratar devagar e desligar rápido, não é que é para ficar desligando a revelia, né? Mas você tem que dedicar muita energia na contratação. Então, você realmente tem que dedicar energia, entender a pessoa, trazer a pessoa que você precisa, mesmo que leve um pouco mais de tempo. E aí a gente faz tudo ao contrário, né? Depois você quer cuidar da pessoa, você fica com receio de desligar a pessoa, o impacto que isso vai gerar no time e mantém pessoas erradas. Então, essa é uma frase assim que eu carrego comigo, sabe? É contratar devagar, com bastante critério, e se necessário, ter que desligar, tem que desligar rápido. Eu só quero seguir nessa tua pergunta, se tu puder continuar só respondendo, só para não perder o fio da meada, em relação a esse próprio momento do recrutamento, que a gente trabalha com empresas em early stage e para a gente, recrutadores, isso é um momento bem difícil, porque se busca perfis complexos, se busca pessoas diferenciadas no mercado também, mas como engajar essas pessoas para ir para um business que muitas vezes nem tem um nome ainda, sabe? O que para vocês é a maior dor em relação a isso? O que é mais difícil para engajar uma pessoa? Enfim. Mas eu vivi exatamente essa dor. O pessoal, lá no início, né, eu ainda não tinha nem notícia, não tinha feito nem o PR ainda do nosso fundraising. Aí eu ia convidar a pessoa Camino, a pessoa jogava no Google Camino, aparecia um planeta do Star Wars, né? Que diabo é isso? Então era muito difícil você engajar uma pessoa a sair de onde está, ir para uma startup que nunca ouviu falar, uma empresa que nunca ouviu falar. Aí isso piorou exponencialmente depois desse inverno, né? Um monte de layoff, poxa, foi terrível para a gente, só complicou. Se a pessoa já tinha um pouco de receio de trabalhar numa startup, né? Aqueles estigma de que vou ter que trabalhar todo final de semana, trabalhar que nem maluco, não é assim, né? A gente consegue aqui ter um equilíbrio bem legal. Então, um segredo, né, o que a gente tentou fazer como diferencial foi oferecer stock option para essas pessoas. Então, não só convidar a pessoa, né, para dividir o nosso sonho, mas realmente essa pessoa ser parte do sonho, né? Então, eu acho que o stock option vem com esse apelo. E eu conheci várias empresas que não oferecem stock option nem no começo. Então, essa foi um pouco a nossa estratégia. E a outra é realmente trazer o jogo para a nossa quadra, para o nosso campo, né? Essa foi uma recomendação do meu sócio. E não dá para competir, eventualmente, com algumas empresas, como o Mercado Livre, Nubank, né? Que pagam salários bem altos, com um monte de benefícios, mas trazer pessoas que realmente gostam desse estágio de empresa. Eventualmente, pessoas que estão numa empresa Series A e adoraria ter entrado antes, quando ainda era early stage, ou pessoas que gostam mesmo desse momento early stage, de construção. Então, essas foram duas armas secretas que eu tentei usar no momento que a gente era zero conhecido. A gente ainda não é tão conhecido, né? Eu ainda uso essas armas secretas, mas lá no começo foi ainda mais importante. Eu acho que a gente, nesse ponto, a gente fez parecido. A Drip fez parecido com a Camino, assim. Especialmente naquele momento ali, final de 2021, o mercado estava muito aquecido, né? Então não era só competir com o Nubank, Mercado Livre, era competir com os gringos também, oferecendo salário em dólar, que tornava ainda mais difícil. E aí, assim, a gente também oferece stock option, todo mundo que trabalha na Drip tem stock option, mas acho que no Brasil ainda não é. Eu acho que ainda não tem tantos cases de sucesso, então as pessoas não têm tanto essa cultura, assim, sabe? Tipo,
o dev muitas vezes, dev, ou seja quem for, muitas vezes não consegue enxergar tanto esse potencial no longo prazo, assim. Então você tem que achar esse perfil particular e conseguir convencer, demonstrar, assim, todo esse potencial, né? Mas acho que, por exemplo, empresas dos Estados Unidos já estão muito mais maduras ali em conseguir usar o stock option como um atrativo. Mas assim, falando em aprendizados em geral, eu acho que, putz, a gente fez ali um MVP, mas hoje eu tentaria testar ainda antes. Assim, pô, acho que a recomendação seria testa o mais rápido possível, bota na rua o mais rápido possível e vê se as pessoas vão comprar, vão usar. Porque a gente fez muita entrevista e, pô, muita gente ali dizia que ia usar, que ia comprar, mas na hora H tem N outras questões e enfim, acho que é uma recomendação que eu usaria, que eu daria. A segunda seria, cara, não contrata ninguém enquanto der. Ou, enfim, só contrata estritamente o que for essencial. Porque senão você começa, especialmente, pô, eu acho que tem casos que a empresa captou bastante dinheiro, enfim, pode contratar, pode ser um pouco mais agressivo nesse ponto, mas, em geral, pode até levantar menos dinheiro e tentar evitar contratar muita gente no início, porque senão você começa a ter complexidade de gestão, que é e viramos gestores, né? Todos nós viramos gestores, começa a ter níveis e enfim, isso também gasta tempo e recurso. E aí a terceira coisa, eu concordo totalmente com o Rodrigo, assim, contratar com cuidado. A gente errou a mão em alguns casos, assim, contratamos gente sênior demais, ou contratamos gente que não tinha o fit cultural. Você começa a escalar, e aí pô, você precisa de gente, aí você vai às vezes você acaba baixando um pouco a régua, o que eu acho que é um erro grande. É, mas é isso, acho que seriam essas coisas, assim, talento muito importante e, e gerir bem, assim, quando que você vai trazer e as pessoas que você vai trazer. Ô, Patrick, eu vou complementar uma coisa que você falou, né, que é escolher bem o perfil ali do início e, igual você, né, a gente também decidiu fazer um time bem enxuto no início. Hoje a gente tem 45 pessoas aqui, tem bastante. Mas no começo a gente teve um time, principalmente falando de tech, bem enxuto, então eu decidi trazer pessoas mais sêniores, mais experientes, porque tem algumas decisões no começo de arquitetura, infraestrutura, que vai guiar muito do que vem depois, é a fundação aqui do edifício, né? E aí o que aconteceu, essa é a armadilha, né? E é o conselho que eu me daria um ano atrás, é tomar cuidado também para não deixar essas pessoas com autonomia 100%, dependendo de onde a experiência que essa pessoa traz, para não criar essa complexidade que eu comentei antes. Então, às vezes você tem um time mais enxuto, pessoas muito sêniores, com muita autonomia, mas que começa a remar rápido, mas remar para outra direção, né? Então, esse é o cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que, eu até brinco aqui com algumas pessoas do time, né? Que tem pessoa que rema contra, essa aí é fácil identificar. Tem as pessoas que remam devagar, que remam rápido, e tem aquelas que remam muito rápido, mas rema para outra direção, tem que tomar cuidado. Então, acho que é muito importante a participação assim dos fundadores, que têm a visão ali da proposta, né, que a gente está construindo, para ver se a gente realmente não está escapando aqui da onde a gente se propôs a caminhar. Muito bacana. Sobre isso, eu queria aprofundar com vocês a questão do foco no cliente, porque o Rodrigo comentou, né? Às vezes você constrói uma bazuca para matar um mosquito, e o Patrick comentou: olha, os clientes, a gente fez entrevistas, eles disseram que ia usar, mas e aí eu devia ter testado antes e tal. Então, quais são as dicas que vocês dão relacionadas a como manter o foco nesse cliente? Vamos lá, assim, eu acho que, claro que para você desenvolver um produto, você tem que conversar, você tem que entrevistar, você tem que ter essa fase. Mas minha recomendação é não acreditar tanto nisso, assim, sabe? Cria a primeira coisa mais básica que você puder, oferece para o cliente e vê se ele vai realmente usar, se vai testar, vai funcionar. E aí, a partir daí, você vai iterando. Mas esse contato contínuo com o cliente, não só nessa fase do MVP, mas, enfim, para sempre, eu acho que é muito importante. E você também rever quem que está usando o seu produto, porque às vezes você pensa que, pô, vai ser um cliente X, um perfil de cliente X, mas o Y que está usando, né? Então você decidir se você quer mudar você quer mudar o seu foco, né? Pô, vou atender um outro tipo de cliente, ou se você vai continuar construindo naquela direção e, enfim, mudar os atributos do seu produto
para servir aquele outro tipo de cliente, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente quer criar um produto que é melhor que o cartão de crédito. Então, a gente tem que conseguir atrair pessoas que são boas pagadoras e que usam o cartão de crédito. Se a gente coloca um produto na rua, mas só pessoas que não têm cartão de crédito estão querendo usar, a gente não está conseguindo servir os clientes que a gente se propôs, entendeu? Então, acho que é esse refinamento contínuo e também tem muita pesquisa, tem um pouco de arte assim nessa definição do roadmap, mas nunca perder o contato com o cliente, assim, porque senão você começa a remar para a direção errada, que nem o Rodrigo falou. Na nossa experiência, né, e assim, muito mérito dos meus sócios, que eles têm uma pegada muito forte de vendas, marketing, e desde o começo a gente sempre foi uma empresa bem completa, assim, nunca fomos só tech, só produto, sempre teve ali já uma pessoa olhando para customer experience, alguém já olhando para venda, a gente já construindo a marca enquanto está construindo o produto, isso foi legal. E uma experiência interessante é que no começo, né, enquanto a gente estava testando o produto, que você não cobra, os clientes amavam a gente, né, veneravam a gente, imagina, exigência baixíssima, né, não tô oferecendo um serviço de graça, e a gente fica justamente nessa fase de experimento, conversando com o cliente para entender se a gente está indo para a direção correta, se a gente está resolvendo a dor, né, da maneira correta, até você entrar ali naquele product market fit, né? Agora é validar o produto para valer. E uma coisa que meu sócio fala, o Gonzalo, que eu gosto bastante, é que é um triângulo, né, na verdade, porque não é só o product market fit, você tem que testar o produto, você tem que testar o channel market fit e o willingness to pay, ver se o cliente está disposto a pagar, calibrar o pricing. Então, é essa combinação. E agora que a gente começou mesmo nessa combinação aqui, validar o preço, né, validar o produto, validar os canais, você vê que tem uma mudança muito forte da exigência baixíssima, né, e uma tolerância baixíssima. Agora está pagando. Aquele errinho que aconteceu, não é mais uma startup amiguinha que não me cobra. Não, não, agora é uma startup que eu estou pagando por mês, eu quero que funcione 100%. Então, essa mudança, ela foi muito complicada, demorou para cair minha ficha. Eu devia ter tratado esse momento de experimentação com muito mais rigor, né, esses errinhos, porque quando os clientes começaram a pagar, aquele errinho que eu já conhecia, nossa, ele tomou uma proporção enorme. O cliente já não tolerava mais. Então, acho que isso implicou um pouco, né? Estou contando isso, né, para mudar, para contar assim como mudou a relação com o cliente, mas o cliente está correto, ele tem que exigir mesmo, ainda mais que eu estou cobrando, né? Mas eu, como aprendizado, eu devia ter tido essa tolerância menor, né, essa exigência maior antes, não na hora que eu comecei a aplicar pricing e comecei realmente a vender. E aí, só para terminar, né, a gente tem um time aqui bem legal que já tem essa responsabilidade de customer experience. Então, acompanha ali no onboarding, acompanha no dia a dia, eles são o nosso filtro ali, eles seguram bastante, e aí é tipo uma cozinha, né? Eu até brinco aqui com o meu par de produto, né? É como se fosse realmente uma cozinha, o cliente ele quer sentar na mesa, ele quer receber o prato ali do jeito que ele exigiu, no tempo que ele exigiu. E a gente, dentro da cozinha aqui, tem que se virar para a gente conseguir se entender e criar os processos que precisa para entregar conforme a expectativa ali. Mas hoje está fluindo bem, mas, de novo, se eu pudesse me dar um conselho atrás, essa tolerância baixa, exigência alta que o cliente tem na hora que ele começa a pagar, eu devia ter tido muito antes. Interessante. E uma questão que a gente não fez ainda, mas que eu gostaria de fazer para vocês, também tem relação um pouco com isso, com construir o MVP, o produto, que é a relação com os investidores. Qual o papel deles nisso? Eles estipulam prazos? O que acontece nesse momento, né? Porque a gente imagina que há uma pressão vinda deles para vocês lançarem o produto, né? Como isso acontece? Se o Patrick ou preferir começar, já vai em frente. Mas no final, assim, o investidor quer saber o que você vai, para que você vai usar o dinheiro, e como é que você vai usar o dinheiro, e quando você vai usar o dinheiro, né? Porque, pô, ele não quer botar ali milhões de dólares, às vezes, na sua mão para você ficar se pagando um salário e não fazer nada com aquilo. Mas acho que cada empresa tem seu timing, né? Sei lá, você pega a OpenAI aí, que é a criadora do ChatGPT, ficou no que chama de stealth mode por ano, né? Porque era uma tecnologia super complexa, que não ia ficar pronta, não ia gerar receita no curto prazo. É um exemplo. Mas normalmente o investidor vai querer saber, por exemplo, o investidor pre-seed vai querer saber, ok, você vai usar esse dinheiro para quê?
quais métricas você vai atingir, em qual prazo, para a próxima fase, se você levantar uma próxima rodada, e assim por diante. Então, do pre-seed, pre-seed, pre-series A, e assim por diante. E tem algumas métricas-chave, assim, né? Então, lá no Y Combinator, que a gente fez parte, por exemplo, eles falam muito no Series A de $100 mil de receita mensal, como uma métrica-chave. Então, o investidor do seed vai olhar muito para esse número. Pode mudar de acordo com cada modelo de negócio. Acho que a temperatura do mercado também, que agora está mais difícil, talvez as expectativas sejam mais altas ainda, mas acho que é isso. E aí, após o investimento, acho que é muito importante você manter esse relacionamento com eles, passar updates constantes, pedir ajuda deles também, porque eles podem ajudar muitas vezes, e aí eles vão acompanhando essa evolução. Se eu puder complementar, eu faço pouca relação com os investidores, né? Meus sócios fazem mais, mas o que eu aprendi nessa jornada é que tem investidores, né? A gente escolheu bem os fundos ali que investiram na gente, e tem alguns que eles são mais complicados, né? Eu sei que tem fundos aí que ele acha que o fundador não precisa ter salário, e é bem complicado isso, né? Porque a gente tem vida, né? Tem família, e não dá para sobreviver dessa forma. Mas eu sei que tem outros fundos, e a gente escolheu alguns muito bons nesse sentido, que ajuda muito na estratégia, ajuda muito, tem alguns, eu vou evitar citar nomes aqui, né, mas tem um que é muito preocupado, inclusive, com os fundadores, tem outros que ajudaram a gente com algumas contratações estratégicas, eles estão sempre acompanhando, fazem follow-up, especialmente o fundo que é líder, né, eu acho que esse aí é o que tem a maior preocupação. Então, eu acho que os fundos, eles têm uma bagagem incrível, até de fazer conexão, network com outras empresas do mesmo segmento, inclusive se for um fundo de fora, né, de qualquer lugar do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas, né, que estão fundando empresa têm que aproveitar muito, têm que aproveitar o máximo do que esses investidores podem oferecer, e a gente tem aproveitado bastante. E uma coisa que aconteceu durante esse inverno de startups, todo mundo deve ter acompanhado isso, é que antes era muito em voga, assim, aquelas pessoas na pegada de growth a qualquer custo, né? Quebra tudo, de repente, opa, peraí, né? Agora a gente precisa de pessoas mais pé no chão, que se preocupe com unit economics. Então, teve uma mudança, né, de chave, e muitos fundadores tiveram que fazer essa transformação, né? Tiveram que se adaptar a esse momento. E eu acho que essa foi uma vantagem nossa, né? Por a gente ser um pouco mais velho, talvez, mais maduro, a gente já tinha essa pegada desde o começo. Então, eu acho que muita gente teve que se apoiar aí também nos fundos, nos investidores, para conseguir fazer essa adaptação que foi necessária e é o que está agora valendo, né, no mercado. A gente precisa, sim, focar no crescimento, no sucesso, mas sempre com olho no unit economics, né? A conta tem que fechar. Pode falar, Bárbara, pode falar. Não, só ia seguir o gancho dele em relação a esse inverno das techs, né? Que a gente vê muito matéria, muitas coisas relacionadas é o momento de investir em early stage, é o momento de investir nas empresas. É isso mesmo? É isso que vocês têm visto? Vocês acham que tem um olhar maior para vocês agora do que em outros momentos, talvez, teriam ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é que agora é o momento. Por exemplo, eu acho que era muito mais fácil você começar um negócio do zero 2 anos atrás, 3 anos atrás, do que agora. O meu entendimento. A gente é early stage, né? Então não tem tanta visão do late stage, mas assim, o que eu converso com fundadores que estão em outra fase, a gente talvez esteja sofrendo um pouco menos. Então acho que é mais isso, assim, pô. Teve uma abundância de capital muito grande nos últimos 3 anos, até um ano atrás, digamos assim. E aí muita empresa se tornou late stage, mas sem ter comprovado o negócio deles tão bem, né? Então gerava muita queima de caixa e aí quando parou de se conseguir se captar naqueles termos, elas sofreram bastante. O early stage, o que a gente vê é que os valuations caíram um pouco também, os investidores estão mais criteriosos, mas a gente sofreu um pouco menos. Então, acho que no relativo está um pouco melhor para o early stage, mas hoje versus 2 anos atrás, acho que está um pouco pior. E eu concordo com o Patrick, assim, eu acho que começar uma startup é muito mais difícil hoje do que naquele momento ali, pré-pandemia, pandemia, só que ainda assim eu acho que as early stage ficaram mais blindadas, porque no final das contas, eu acho que nesse boom, né, de valuation,
muita empresa, se você olha, inclusive, a abundância de capital, ela meio que proporcionou, né, por consequência, os valuations subiram muito rápido. E o que aconteceu agora é que o mercado ficou um pouco mais complexo, né, e as regras mudaram, e qualquer empresa late stage que fosse fazer uma nova rodada, é, iria acabar sofrendo, não ia talvez conseguir o mesmo crescimento, né, proporcional, e muitas ainda tiveram down round, então isso é difícil. Diferente das early stage, que tinha acabado de começar, então não tinha como já estar inflado, né, já começou inflacionado, é mais difícil. Então, acho que por esse motivo, de certa forma, se você olha a quantidade de fundraising, olhando por estágio, os early stage continuaram num ritmo parecido, porque eles não estavam mais conseguindo fechar os fundos, né? Não estavam mais conseguindo fechar deal com as late stage, então vamos focar nas early stage. Então isso para a gente foi bom, porque a gente conseguiu ficar num cenário estável, né? Eu acho que as late stage sofreram mais, eu sei que tem várias aí precisando fazer rodada em breve, e eu acho que o mercado ainda não está tão favorável para fazer rodadas do jeito que eles esperam. Então, nesse aspecto, eu acho que a early stage ela ficou um pouco blindada, né? A gente conseguiu passar esse inverno sem ser tão afetado como as late stage. É só para complementar, assim, dito isso, ainda tem capital para early stage. Então, assim, pô, se alguém quer começar um negócio, acredita muito em alguma coisa, acho que tem capital disponível e, e talvez seja isso, validar um pouco mais a ideia, né? Ter um pouco mais de robustez, assim, na hora de fazer o pitch para os fundos. Mas, tendo isso, tem total capacidade de captar e começar o negócio. E era exatamente isso que eu ia perguntar agora, mas e aí, quem está pensando em abrir uma empresa agora, né? O que o plano de negócios não pode deixar de contemplar para brilhar os olhos dos investidores e possivelmente conseguir a primeira rodada, mesmo com esse cenário econômico que vocês estavam comentando? O que eu tenho lido bastante é que o que os fundos esperam é realmente uma dor real a ser resolvida. E como o Patrick comentou, tem bastante capital. O capital está ali, né? Realmente, nesse sentido, é um momento que eu acho que as empresas vão conseguir começar e se tiver uma boa proposta ali para uma dor que quer resolver, vai conseguir captar. E eu acho que essa é a vantagem da nossa região. A América Latina, no geral, tem muita dor, tem muita carência, tem muita coisa para ser feita. Então, eu acho que a América Latina ainda é a bola da vez, né? Apesar de tudo que a gente está vendo aí, porque tem coisas reais para serem resolvidas. E quem encontrar essa dor real e conseguir realmente montar um pitch deck ali, uma proposta, eu acho que não vai ter dificuldade em fazer um fundraising. Gente, eu só queria fechar com uma questão para vocês falarem um pouco também, fazerem a propaganda do negócio de vocês, né? Não, aqui a gente teve toda uma troca em relação às empresas early stage, mas eu também queria ouvir um pouco quais as perspectivas de vocês para a gente fechar em relação ao business, ao produto que vocês estão criando, estão evoluindo no mercado. Aproveitar para encerrar de uma forma grandiosa. O nosso ano passado, né, nosso primeiro ano de Camino, foi muito focado nisso, na experimentação, contratar o time, montar esse founding team. E esse ano começou para valer o Product Market Fit. Então, agora a gente tem a nossa solução completinha, é uma solução de gestão financeira para fazer todo o spend management com banking embedded ali e realmente deixar que as empresas foquem no business e a gente cuida dessa parte financeira. A gente está no estágio bem legal agora de escalar os clientes, a gente já tem uma gama bem grande de clientes, estamos crescendo, a gente tem metas e objetivos bem audaciosos, mas tá bem legal, tá divertido. Se alguém estiver buscando um parceiro para resolver a questão das finanças aí, conta com a Camino. E também deixa o convite aí para quem assistir, se quiser se conectar comigo no LinkedIn, trocar uma ideia aí, falar um pouquinho mais dessa experiência early stage, o que eu já aprendi, já dei de cabeçada, né, para não dar a mesma cabeçada, é só me chamar lá. Boa. Gente, a Drip é para quem está insatisfeito com o limite do cartão, para quem está insatisfeito com o programa de benefícios do cartão, que dificilmente vai te dar muitos pontos ou um cashback maior do que 1%. Na Drip você tem um limite adicional para o seu cartão e ganha muito mais cashback. Atrasou a conta. Você não entra no rotativo e vai ter que vender o carro para pagar a fatura. Então, assim, se tiver qualquer um desses problemas, baixa o app da Drip, você vai poder comprar em qualquer e-commerce. E se você é um lojista e quer vender
com a Drip também consegue aumentar o poder de compra dos seus compradores, né? Então, também podemos falar sobre parcerias. E assim como o Rodrigo, procura no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, qualquer e-mail aí, a gente bate um papo. Muito bacana. Quero agradecer muito a presença de vocês, terem aceito o nosso convite. Rodrigo, Patrick, foi um papo muito gostoso, cheio de insights para quem está começando uma nova empresa. Não foi à toa que nós escolhemos vocês para essa entrevista. A gente curte muito o negócio de vocês, o produto de vocês, acreditamos também. Então, quero deixar um agradecimento aqui da Ela, encerrando o nosso programa, vou deixar uma fala final para vocês, e aí depois a gente finaliza, tá bom? Tá, se eu puder finalizar, então, primeiro agradecer, obrigado, prazer te conhecer, Patrick, foi um papo bem legal, também peguei aqui seus insights, e meu conselho final é, se você tem esse desejo no coração reprimido de montar sua empresa, se joga. Não vai ser fácil, não é fácil, mas eu acho que a recompensa realmente é a história que você vai ter para contar e a experiência que você vai viver. Legal, muito bom conversar com o Rodrigo, com a Bárbara, com a Fran. Prazer conhecer todo mundo. Acho que o meu conselho é foca nessas 3 coisas, assim. Tem um time muito bom, um time foda mesmo. Testar, criar métricas e essa visão de longo prazo. Assim. Acho que com isso você consegue começar e tem tudo para dar certo. E outra coisa, assim, eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou até hoje e a quem vai me ajudar ainda. Então também, pede ajuda, eu tô aqui, posso ajudar, e assim por diante. Não fica com vergonha de pedir ajuda. Valeu, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente se encontre novamente em breve. E para todo mundo que está nos ouvindo, segue o Tech Me Up e nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, no LinkedIn e todas as plataformas também. Tenham uma boa semana e tchau, gente. Tchau, gente. O Tech Me Up fica por aqui. Tchau. Tchau, tchau.